Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Se tem alguém que está pela primeira vez aqui na Igreja Presbiteriana do Crespo, seja muito bem-vindo e volte muitas outras vezes. Esse é o momento em que nós vamos parar para meditar na Palavra de Deus. E eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês. Não precisa responder em voz alta, mas responda tão alto que o seu coração ouça. Então é para dentro, né? Quando foi? Você lembra quando foi a última vez que você fez uma reforma? Na sua casa, na sua cozinha, no seu guarda-roupas, nos seus hábitos, nos seus pensamentos, na sua vida espiritual. Lembra qual foi a última vez que você fez uma reforma? Se já faz muito tempo, então talvez esteja na hora de fazer de novo, não é? Se já faz muito tempo que você fez uma reforma, então, quem sabe está na hora de fazer uma nova reforma. Ecclesia reformata et semper reformanda est. Gostou do meu latim? Essa frase é em latim atribuída ao teólogo reformado holandês. Orange, se estiver aqui, feche os ouvidos, porque o meu holandês é uma maravilha. Gilbertus Volt. Essa frase teria sido proferida durante o Sínodo de Dort, realizado em Dordrecht. E você percebeu que eu estou arrasando aqui no meu holandês, né? Foi feito então nessa cidade essa chamada, né, uma maneira de sentar as pessoas e conversarem sobre algumas coisas. E o que estava em questão naqueles dias no Sínodo de Dort era para resolver uma controvérsia divisória causada pela ascensão do arminianismo. Sua tradução, a tradução daquela frase que eu comecei aqui dizendo, que é Ecclesia reformata et semper reformanda est. Essa frase significa exatamente o seguinte: Igreja reformada. Qual é o restante, pastor Rômulo? Sempre se reformando. Igreja reformada, sempre se reformando. De um lado, então, naquele conclave, estavam os calvinistas que ensinavam a salvação como um ato da soberania de Deus, elegendo incondicionalmente aqueles a quem queria ou quer salvar. A isto se chama predestinação. Do outro lado, os arminianos, que ensinavam e ensinam a salvação como um ato da decisão humana, apontando para o livre-arbítrio, no qual Deus escolhe aqueles que Ele sabe que escolherão crer nele através da fé. Essas duas questões estavam em debate. E eu penso que continuam em debate até hoje, né? Mas eu não quero hoje à noite falar exatamente sobre essa questão nem do livre-arbítrio, nem nem da predestinação. Não é disso que eu vim
hoje à noite compartilhar com vocês, mas eu queria compartilhar sobre o seguinte tema hoje à noite: a contínua reforma ou transformação da igreja é uma necessidade sempre atual. Eu vou repetir, não sei se está aparecendo nos telões. Está aparecendo? Não, não é? Então, o tema da mensagem de hoje é: a contínua reforma ou transformação da igreja é uma necessidade sempre atual. Na sexta-feira nós tivemos aqui um momento muito especial, celebrando a reforma realizada por Martinho Lutero em 1517. Mas, irmãos, nós não devemos ficar apenas todo dia 31 de outubro nos lembrando de 1517, como se somente a lembrança do passado nos fizesse crentes fiéis e dedicados ao Senhor Jesus. Não é essa lembrança do passado que vai mudar a nossa história, a nossa vida e a nossa fé no Senhor. Como se ficar lembrando 1517, como se isso eliminasse nosso compromisso com Deus, com sua palavra, com o arrependimento e com a santidade. Ficar lembrando não elimina nosso compromisso com Deus, com a sua palavra. Eu queria ler um texto da palavra de Deus, porque sabe, queridos, na Bíblia, a gente sempre, quando pensa em reforma, pensa em Martinho Lutero, mas nas Escrituras, na palavra de Deus, aconteceram algumas reformas, algumas transformações na vida espiritual do povo de Deus. Martinho Lutero não foi o primeiro, e eu espero que não tenha sido o último, porque a igreja precisa continuar pensando em reforma espiritual. O texto que eu queria ler com os irmãos, se aparecer nos telões, está em 2 Reis 22, 1 e 2. 2 Reis 22, 1 e 2. Está escrito o seguinte, se os irmãos já encontraram: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. O relato bíblico, irmãos, que nós acabamos de ler, sobre Josias, sempre me surpreende pela coragem e a decisão de andar diante do Senhor com retidão, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Josias era filho do rei Amon. Ele começou a reinar, como o texto diz, com 8 anos de idade. Você pode imaginar, é uma criança, né? Reinando no reino de Judá. 8 anos. Aos 26 anos, quando ele já estava reinando há 18 anos, ele foi guiado por Deus e dá início a uma série de medidas que visava uma reforma ou uma transformação na vida espiritual do povo de Deus. Como em poucos momentos talvez tenha acontecido alguma coisa assim. Josias era muito jovem, mesmo sendo rei, poderia haver um levante contra ele, que culminasse com a sua ruína e, consequentemente, sua morte. Mas Josias percebeu que no tempo era necessário uma profunda mudança na vida do povo de Deus. Quanto tempo faz que nós não fazemos uma reforma? Quanto tempo faz que nós não tomamos a decisão de uma renovação espiritual? Quanto tempo?
Talvez a gente já está vivendo muitos anos desde que a gente entregou a vida a Jesus, e a gente continua com uma vida aparentemente boa, mas muitas vezes uma vida sem fervor, uma vida sem alegria, uma vida apenas de, às vezes, até assistente de culto. Josias percebeu naquele tempo, naqueles dias, nos seus dias, que era necessário uma profunda mudança na vida do povo de Deus. Olhando o capítulo 22 e 23 de 2 Reis, e também o capítulo 34 e 35 de 2 Crônicas, a história de Josias estão nesses dois livros, 2 Reis 22 e 23 e 2 Crônicas 34 e 35. Nesses textos nós descobrimos que Josias considerou ser necessário uma transformação espiritual pelas seguintes razões, e eu queria que você acompanhasse comigo essas razões. Josias era muito jovem, 26 anos, e quando ele assumiu o reinado de um povo, ele começou a prestar atenção no que estava acontecendo nos seus dias. E a primeira razão para uma reforma, para uma transformação espiritual, é quando o templo for abandonado e se transformar em ruínas. Quando o templo for colocado de lado, quando o templo não tiver mais significado, mais sentido para nós, está na hora de uma reforma espiritual. Porque o templo era chamado Casa de Deus, Betel, a casa de Deus. Se os irmãos se lembram, quando Salomão concluiu a construção do templo, houve uma grande comemoração, e o Senhor falou com Salomão com as seguintes palavras, isso está em 2 Crônicas 7, 11 a 16. Ouçam as palavras que Deus disse para Salomão. O texto está escrito exatamente da seguinte maneira: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Você sabe o resto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então e sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, a casa de Deus. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Todos os dias. Mas sabe o que aconteceu depois da morte de Salomão, até os dias de Josias? Que os reis anteriores a Josias haviam abandonado o templo. A casa de Deus estava em ruínas. O rei Josias entendeu que uma reforma espiritual deveria começar trazendo de novo o valor do templo para os crentes. 2 Reis, capítulo 22, versos 3 a 7, está escrito o seguinte:
Não sei se está aparecendo aí, está? Não, mas eu vou ler. Segundo Reis 22, 3 a 7, diz assim: no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra. O templo já estava sendo reconstruído. Que deem nas mãos dos que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Não foi preciso contar as moedas, os trocos, não é? Porque aqueles que receberam dinheiro para pagar os trabalhadores, para fazer a reconstrução do templo, eram pessoas fiéis. Então, toda vez, não é, que nós vamos fazer alguma reforma no templo, e que colocamos o dinheiro que é deixado na igreja na mão dos irmãos, nós temos a certeza que esses irmãos farão com fidelidade aquilo para o qual estão sendo pagos. Essa foi a questão aqui para o reinado de Josias. Eles não precisaram contar as moedas, eles sabiam que todos quantos tinham trabalhado na obra deveriam receber a sua porção. Mas aí você podia perguntar então, mas por que o templo deveria ser tão importante, a ponto de que o dinheiro que fosse entregue devesse ser usado para reconstruir o templo que estava em ruína? Eu tenho algumas razões por que o templo. Primeiro, porque o templo era lugar de adoração, de reconhecer o poder e o domínio de Deus sobre toda a criação e sobre toda a vida. Segundo, porque o templo era lugar de encontro com Deus, encontro consigo mesmo e encontro com o próximo. Se não tiver isso, se o templo não for esse lugar onde a gente pode ter um encontro com Deus, eu não estou dizendo que só acontece no templo, nas igrejas, mas aqui em Jerusalém, o templo era esse lugar de encontro, era para se encontrar com Deus, era para se encontrar consigo mesmo. Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que será que estamos fazendo da nossa vida cristã? O templo era lugar de encontrar com o próximo, de poder olhar nos olhos do próximo, de poder abraçar o próximo, de não fazer distinção entre ninguém, absolutamente ninguém. Eu abraço só aqueles que são da minha classe social, ou daqueles que ganham quanto eu ganho. Não, é lugar de encontro com o próximo. Terceiro, por que o templo deveria ser tão importante? Porque o templo era lugar de humilhação, de choro. Choro pelos pecados cometidos, choro pelo arrependimento que veio da parte de Deus e choro pelo perdão de Deus na vida do povo ali no templo. E eu, de novo, tenho que perguntar: quanto tempo faz que a gente não chora? Quanto tempo faz que você não chora por seus pecados? Quanto tempo faz que você não chora arrependido dos seus pecados? Quanto tempo faz que você não chora por causa do perdão de Deus na sua vida?
nossos olhos secaram, nossa alma secou. Por que o templo? Quarto lugar, porque o templo era lugar de renovar a aliança com Deus pela leitura da lei. A lei só era lida no templo, ninguém levava depois do culto lá os rolos com a lei para casa. Os rolos estavam sempre no templo e o povo só podia ouvir a lei no templo. Era o lugar de ler, era o lugar de saber quais eram as decisões de Deus, quais eram os mandamentos de Deus, o que Deus tinha preparado e aprontado para o seu povo. Era lá no templo. A lei não era levada para casa. Hoje, a gente podia perguntar onde é que está a sua Bíblia durante a semana. Onde fica a sua Bíblia? Onde fica a Bíblia do crente durante a semana? Por que o templo? Porque o templo era lugar de trazer à memória a fidelidade de Deus. Era ali no templo, olhando uns para os outros, ouvindo a leitura da lei. Era ali no templo que Deus ia mostrando àqueles que estavam lá como Ele era fiel em tudo aquilo que Ele havia prometido, em tudo aquilo que Ele havia dito, desde Salomão, a respeito daquela casa. Desde todos os reis, desde Saul, era lugar de lembrar, de trazer à memória a fidelidade de Deus. Você ainda tem na sua memória que Deus é fiel? Quando o templo foi desprezado, abandonado e se transformou em ruínas para o rei Josias, era momento de uma renovação espiritual que os fizessem amar a casa de Deus. Segunda razão, quando uma renovação espiritual se faz necessário, quando a palavra de Deus for esquecida em qualquer lugar e o povo de Deus não sentir falta dela. Nos dias do rei Josias, a palavra de Deus estava perdida no templo. Foi o sacerdote Ilquias que encontrou o livro. E aí o livro foi passando por algumas mãos, inclusive a do próprio Josias, mas ninguém sabia que livro era aquele. A palavra de Deus para o rei foi a seguinte, porque o rei mandou que o sacerdote Ilquias levasse o livro para a profetisa Uda. E a única que reconheceu o livro como sendo o livro da aliança de Deus foi a profetisa Uda. Nem o sacerdote reconheceu, nem o rei reconheceu de fato que aquele livro era o livro da aliança de Deus com o seu povo. Aí, a palavra de Deus para Josias foi a seguinte, segundo Reis 22, 16 a 20. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ouçam isso, porém, o rei de Judá, que era Josias, que vos enviou a consultar o Senhor,
assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Que resposta dura de Deus para a vida daquele povo, que conhecia desde o chamado de Abraão que deveriam ser fiéis ao Senhor. Terceira razão, quando é necessário uma reforma espiritual, quando a aliança com o Senhor se tornar envelhecida, perder o valor e for quebrada. Sem a palavra de Deus, o livro da aliança, o povo perdeu a comunhão com o Senhor e já não sabia mais como agradá-lo. Será que ainda sabemos como agradar a Deus? Será que nós sabemos como agradar a Deus? O distanciamento, meus irmãos, foi tão grande que já desconheciam que a aliança estabelecida era uma relação de amor entre Deus e o povo, e uma relação de obediência entre o povo e Deus. A atitude do rei Josias, ainda jovem, foi a seguinte, segundo Reis 23, 1-3. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. Que coisa espetacular fez esse rei. Quando o livro estava abandonado, quando o livro estava empoeirado nos escombros da construção do templo, depois que o sacerdote Ilquias achou o livro e levou para um, levou para outro, ninguém sabia que livro era aquele, era o livro da aliança do Senhor com o povo. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. Tem um outro momento na história do povo que eles passaram 3 dias lendo toda a lei. 3 dias. Ninguém saiu. Ninguém foi embora. Ninguém pensou, não, eu tenho coisa mais importante para fazer. Não, eu já estou cansado. 3 dias lendo a lei, lendo a palavra de Deus. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Não está na hora de repensarmos que aliança nós temos com Deus? Não
está na hora de uma transformação ou de uma renovação espiritual na nossa vida, para pensarmos o que eu tenho a ver com essa aliança que Deus fez com aqueles que são chamados seu povo, seus filhos, seus amados. Será que não está na hora de uma renovação da aliança de Deus na nossa vida? Isso só é possível se nós retornarmos ao livro da aliança. Quarta razão: é necessário uma reforma ou uma transformação ou uma renovação espiritual quando o templo, a casa de Deus, for profanada com culto idólatra, hipócrita e com falsa adoração. Os reis anteriores permitiram que a vida espiritual do povo fosse corrompida e que o templo do Senhor fosse profanado. Em lugar da adoração a Deus, os reis e o povo adoravam ídolos, dando a eles o que só deveria ser dado a Deus: adoração, louvor, cânticos, orações. O que fez o rei Josias, por conta dessa situação em que a casa de Deus foi profanada com a idolatria? Às vezes nós não temos aqui, a gente não traz um ídolo para cá, mas o ídolo está no coração, o ídolo está na alma, o ídolo está na vida, na mente. Pode não trazer para cá, mas isso não elimina a possibilidade da idolatria. Olha a resposta do rei Josias. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Hilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, eram dos ídolos, dos deuses, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Agora pasmem com essa palavra. Também derribou as casas da prostituição cultual, que estava na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Na casa do Senhor havia motéis, prostíbulo. Será que tudo isso que o rei está vendo ninguém tinha visto? A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão. Jeroboão foi idólatra, mas foi um dos reis, filho de Nebate, que tinha feito para Israel esse altar junto com o alto. O rei derribou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Josias destruiu
tudo que foi levantado para blasfemar contra o Senhor. Nenhum ídolo ficou em pé. Nenhum ídolo ficou de pé diante do Senhor e da casa do Senhor. Nenhum ídolo. Porque é necessário uma renovação espiritual. Ou quando é necessário uma renovação espiritual? Quando a celebração da libertação pela morte do Cordeiro perdeu o significado e deixou de ser celebrada. Daqui a pouco nós vamos celebrar a morte do Cordeiro. Mas olha o que está acontecendo lá em Judá. Porque essa festa, irmãos, foi uma festa estabelecida por Deus para que o povo se lembrasse que para libertá-los, um cordeiro havia sido morto em cada família, para que houvesse libertação. Segundo Reis 23, 21 a 23, diz o seguinte: deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Porque se diz que essa Páscoa que foi celebrada aqui nos dias do rei Josias, não teve nenhuma que se comparasse a essa. Sabe por quê? Porque antes da festa, Deus usou Josias para purificar o povo, para purificar a casa de Deus no meio do povo. Por isso, a celebração da Páscoa naquele dia, ou naqueles dias, foi completamente diferente de todas as celebrações que já tinham acontecido. A gente pode repetir isso aqui, irmãos, hoje. E pode ser que não tenha valor nenhum para alguns, que seja apenas para aumentar o tempo do culto. Pode ser que participar comendo um pão, tomando um cálice, não traga à nossa memória que o Cordeiro de Deus foi morto em nosso lugar. Não é possível. Não é possível. Não é possível que fazemos isso apenas por uma questão de hábito. Não pode ser por hábito. Se for por hábito, não tem valor nenhum diante de Deus. Não muda nada no nosso coração. Mas se fazemos, nos lembrando que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi crucificado em nosso lugar, derramou o seu sangue para que nós fôssemos libertos. Somos livres. Você é livre por causa do Cordeiro. É impossível, irmãos, que essa lembrança não traga ao nosso coração profunda tristeza, se fazemos apenas por fazer. E agora, meus irmãos, será que nós estamos vivendo um tempo no qual o templo, lugar de adoração e comunhão do povo de Deus, pode existir sem nenhum cuidado?
Será que os crentes podem esquecer a palavra de Deus em qualquer lugar e não sentir falta do que nela está escrito? Será que os crentes devem quebrar a aliança com o Senhor, tornando-a envelhecida e sem valor? Será que com nossas vidas, pensamentos, palavras e ações não temos profanado a casa do Senhor? Eu estou pensando em 2 lugares, porque profanar a casa do Senhor pode ser esse lugar, mas também profanar o templo do Senhor pode ser o meu corpo. O meu corpo é templo do Senhor. Seu corpo é templo do Senhor. Será, irmãos, que devemos considerar sem significado a morte do Cordeiro para nossa definitiva libertação? Porque não é uma libertação temporária. A libertação conquistada na cruz por Jesus é definitiva. Nós vamos entrar no céu com ela. É definitiva. Ninguém pode tirar de nós. Nós não podemos transferi-la para outros. É nossa. A história do rei Josias termina dizendo: fez ele, o rei Josias, o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Igreja Presbiteriana do Crespo, igreja reformada, sempre se reformando, ou então vamos virar pedra. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar hoje à noite com todos vocês. Uma palavra que foi preciso vários dias para chegar a tudo isso aqui. Pensando, como é isso, Deus? Como é isso? Mas eu queria convidar você para orar. Se você quiser ficar em pé, se quiser se ajoelhar, esse pode ser um momento de renovação espiritual na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos. Quero convocar você para orar. Se você quiser ficar em pé, se quiser ficar ajoelhado, é uma oração, pedindo misericórdia de Deus para a nossa vida. Pastor Rômulo, venha orar, meu irmão. Senhor nosso Deus, Pai soberano e poderoso, o que faremos, ó Deus, ao ouvirmos tudo o que ouvimos nessa noite, de como Tu queres que vivamos, de um modelo, ó Deus, de santidade, de retidão, de confissão de pecados, ó Deus, e de busca por uma vida em santidade nos Teus caminhos. Ó Deus, só podemos Te pedir que tens misericórdia de nós e confessarmos diante de Ti todos os nossos pecados, ó Deus, sabendo que de Ti podemos receber perdão e graça, Senhor.
Ó Deus, não nos deixa viver uma vida de frieza espiritual, de indiferença espiritual, ó Deus, ao ouvirmos tudo o que ouvimos, ó Deus, nessa noite, Senhor. Não consintas, ó Deus, que o nosso espírito se acomode e viva uma vida de qualquer maneira, pois não foi para isso que Tu nos chamaste. Tu nos chamaste, ó Deus, para uma novidade de vida em Cristo. Tu nos chamaste, ó Deus, para continuarmos essa peregrinação nesse mundo. Lembrando, ó Deus, que a nossa morada é definitiva e eterna, não é aqui. Aqui somos peregrinos, somos passageiros temporários, ó Deus. E estamos nos preparando para a morada eterna contigo nos céus. Ó Deus, tem compaixão das nossas vidas, Senhor, e não nos deixa nos deleitarmos, nos deliciarmos, em sentirmos prazer no pecado, ó Deus. Muito pelo contrário, coloca em nossos corações a repulsa, Senhor, o asco, o nojo, ó Deus, por uma vida de pecado, Senhor. Pois não foi para isso que Tu nos salvastes, ó Deus. Tu nos salvastes para andar com Cristo, para viver como Cristo viveu nesse mundo. Ele nos deu o exemplo, Ele nos mostrou o caminho, Ele é o nosso caminho, ó Senhor. Ó Deus, nós que somos Teu templo, Pai, como bem falou e nos lembrou Teu servo, que o Teu templo, ó Deus, que somos nós, possa ser todo o tempo, Pai, purificado, organizado, vivendo em ordem, Senhor, na Tua presença e na presença dos homens. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a viver em santidade. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, que habita em nós, nos ajude a vivermos essa vida, Senhor, que glorifica e exalta o Teu nome. Tem compaixão, ó Deus, das nossas vidas, que não vivamos indiferentes a tudo o que ouvimos nessa noite, mas que, pelo contrário, possamos dizer diante de Ti, Senhor, possamos fazer um concerto, possamos renovar essa aliança contigo, Senhor, e dizer: eu e minha casa serviremos a Ti, meu Senhor. Eu e minha casa viveremos em santidade diante de Ti, Senhor. Eu e minha casa, Senhor, andaremos nos Teus retos caminhos, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, fazendo tudo aquilo que Te apraz. Foi para isso que Tu nos chamaste, ó Deus. E nos ajuda, Senhor, pois sem a Tua ajuda não conseguiremos fazer isso. Colocamos diante de Ti as nossas faltas, reconhecemos que somos miseráveis pecadores, pecamos em pensamentos, pecamos em palavras, pecamos em atitudes, pecamos contra os nossos irmãos, pecamos contra nós mesmos em nosso corpo, ó Deus. Mas a Tua graça, Senhor, é maior do que todos os nossos pecados. E é confiando na Tua graça que confessamos a Ti os nossos pecados, sabendo que de Ti receberemos perdão, Senhor, por todas essas faltas. Não nos deixa, Senhor, ceiar contigo, sem nos examinarmos, como diz a Tua própria palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nos ajuda, Senhor, a nos examinarmos nessa noite, e a termos a plena consciência de que devemos viver uma vida de santidade, para a glória do Teu nome, para a honra e louvor do nome de Jesus, para a exaltação do Teu Santo Espírito, ó Pai. É pelo que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, podeis assentar. Convido agora os nossos presbíteros para que tomem assento aqui conosco, para que possamos ministrar a ceia do Senhor. Convido vocês também a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo de número 11, versos de número 23 até o verso de número 32. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Essa mesa, meus amados, não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Crespo, nem a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa mesa é a mesa do Senhor. Todos quanto são membros professos de uma igreja que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e estão em comunhão com os seus irmãos, são também convidados a ceiar com o Senhor Jesus. Os nossos presbíteros irão agora distribuir os elementos, e conforme eles forem distribuídos, você recebe esses elementos e segura até que todos já tenham recebido. Cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz, vi um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, e um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi
sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi o meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. A palavra de Deus nos diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou do pão, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: comei deste pão, que ele é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão em memória de Jesus Cristo.
Por semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai-o sempre em memória de mim. Tomemos em memória de Jesus Cristo o cálice. Aleluia. Louvado seja teu santo nome, Pai. Por Cristo Jesus ter morrido ali na cruz, Pai Santo. Seu corpo foi transpassado, foi moído, Pai, pelos nossos pecados, mesmo nós não sendo merecedores, Pai. Mas Tu, Senhor, se agradou de moê-lo, Pai Santo, para nos salvar. Te louvamos, Pai, por toda esta graça, por toda a Tua misericórdia, por todo o Teu amor revelado aqui. Tu és maravilhoso, Pai. Muito obrigado por Tua igreja, espalhada por todo o mundo, Pai, que tem esse privilégio, Pai Santo, de aqui na terra saborear, Santo Deus, esse sacrifício maravilhoso que Tu, Santo Deus, nos concedeu. Assim nós Te louvamos como igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e vamos formar aquele círculo que tradicionalmente formamos para encerrarmos o nosso culto. Ismael, se tivermos aí a lista dos visitantes de hoje, coloque aí no telão. Está indo embora para Campo Grande. Mas você pediu de mim para ir? Ei, Lázaro. Muito bem, queridos. Então, ali nós temos alguns nomes. Eu não estou vendo direito daqui, porque não é porque eu estou ficando cego, não, é porque eu estou de banda. Daniela Santos, onde está a Daniela? Daniela? Ah, ali. Deus abençoe, seja muito bem-vinda, viu? Clara Moutinho, lá. Muito bem, seja bem-vinda. Deus te abençoe. E Pérola Souza. Está lá também. Pérola, Deus te abençoe, querida. Bom, se o seu nome não apareceu aqui, mas tem mais ainda? Tem mais. Rodrigo Passos, está onde, Rodrigo? Está ali também? Não, né? Está ali. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida, querido. Tem mais ali, Amanda Caiane. Amanda? Lá, Amanda, Deus abençoe. Deus abençoe, querida. E Cleonira Cabral. Está ali. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Tem mais alguém? Bom, não apareceu mais, então sejam todos que estão aqui pela primeira vez muito bem-vindos. Então nós vamos cantar mais uma canção, mas queria lembrar para vocês que nós temos o melhor café. Da onde é esse melhor café? Das galáxias. E também a melhor pipoca também do mesmo lugar, das galáxias, né? Então, você não pode ir embora sem provar o café e a pipoca. Então,
descendo ali pela esquerda, você vai chegar lá, onde a gente vai ter um tempo para conversar ainda antes de ir embora. Então vamos cantar, gente? Vamos lá? Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Bem, vamos orar, meus irmãos. E agora a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor, obrigado pelo Michel.